Nós estamos tratando esse mês sobre o tema Eis o Messias. E como eu mencionei semana passada, no final do Evangelho de Lucas, Jesus abre a mente dos seus discípulos para que eles entendessem que a Escritura, o Antigo Testamento, falava dele. O texto de Lucas 24, 27 diz: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Mais adiante, ele aparece aos 11 discípulos e ele diz: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, versos 44 a 45. Nesse mês que nós celebramos o advento, a encarnação do nosso Salvador, a vinda de Emanuel, Deus conosco, nós estamos usando essa estrutura que Jesus nos ofereceu para tentar descobrir o que o Antigo Testamento fala a respeito dele, na lei, nos profetas e nos salmos. A nossa oração, como dito semana passada, é que Jesus, que no passado abriu a mente e o coração dos seus discípulos para entender o que a Escritura dizia dele, ele faça o mesmo conosco hoje, pelo poder do Espírito, que a gente consiga entender o que o Antigo Testamento testemunha a respeito de Jesus. No domingo passado, nós consideramos Êxodo capítulo 7 a capítulo 12, tratando do Messias esmagando os seus adversários. Então você lembra que a gente gastou um bom tempo aí investigando o Antigo Testamento e vendo a grande e impressionante vitória de Yahvé sobre os seus inimigos, sobre o Faraó e o Egito, mas também nós mostramos como aquela história alcança cumprimento em Jesus, que é não só o Messias, mas o próprio Yahvé, que vem para esmagar aqueles inimigos que nos acossam. Hoje nós vamos tratar de Isaías capítulo 52, verso 13, até Isaías 53, verso 12, e o tema é o Messias esmagado pelos seus inimigos. Uma das grandes passagens da Sagrada Escritura, talvez a mais importante passagem do Antigo Testamento, tratando a respeito da vinda do Messias, escrito há 2.700 anos atrás, pelo menos. O texto diz, Isaías 52, 12, ou 52, 13, até 53, 12. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros, filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nem engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores.
contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essa passagem, que nós vamos considerar hoje de manhã, é chamado, no grande livro do profeta Isaías, de quarto cântico do servo. Em outras palavras, esse é o quarto hino profético que o grande profeta do Antigo Testamento, Isaías, escrevendo na iminência da destruição de Jerusalém, antes que a Babilônia viesse a destruir Jerusalém, ele profere mirando a vinda do servo. Em Isaías capítulo 42, versos 1 a 4, nós temos a escolha do servo, Yahvé escolhendo o seu servo e apontando este como seu servo. Em Isaías 49, versos 1 a 6, nós temos descrita a missão do servo. Em Isaías 50, 4 a 9, nós temos aí a descrição da firmeza e obediência do servo. Mas nessa passagem, que se torna o clímax desses cânticos do servo, este é descrito como o braço do Senhor, de um lado, e do outro lado como homem de dores. E nós vamos tentar caminhar usando essas duas imagens para tentar entender quem é esse servo e por que a gente deve prestar culto a ele. O cântico original é dividido em 5 estrofes, mas por uma questão de tempo eu vou dividir ela em 3 partes principais ou 3 ângulos pelos quais a gente pode considerar essa passagem. Meu primeiro tópico, então, é que nós vemos nessa passagem a exaltação, mas também a rejeição do servo e do Messias, capítulo 52, verso 13, até 53, verso 3. A passagem começa com a expressão eis que o meu servo. Quando a gente considera esse cântico, esse quarto cântico do servo, e compara com os outros cânticos anteriores, você vai notar que essa expressão ela aparece em outros cânticos. Eis, em outras palavras, nós temos aqui Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Yahvé, o Eu Sou que esmagou o Faraó e o Egito no passado, apontando para o Israel fiel e para nós a figura do servo. Aqui nós temos um chama-atenção. Yahvé introduz e apresenta esse personagem. Eis o meu servo. Esse servo pertence a Yahvé. Ele é íntimo do próprio Yahvé. Então, nesses primeiros versos aqui, versos 12 a 15 do capítulo 52, nós temos o próprio Deus falando, o próprio Yahvé falando. Ele se dirige à comunidade fiel de Israel, ele aponta para essa comunidade fiel o seu servo, o servo de dores, o servo sofredor. Em outras palavras, Deus apresenta para esse Israel fiel, esse remanescente, aquele personagem que pode celebrar e manter a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, aliança que foi partida pelo povo e o povo vai padecer por causa da quebra dessa aliança. Só por meio desse servo apontado é que essa aliança pode ser restaurada, mas mais do que isso, o texto começa a mostrar aqui uma dimensão internacional. É por meio desse servo que não só a paz vai ser estabelecida entre Deus e seu povo, mas a luz de Deus, a luz de Yahvé, vai brilhar em todas as nações. E a gente tem que prestar atenção aqui em 3 palavrinhas que aparecem nesse primeiro verso. Esse servo, ele não é apenas prudente, e a ideia de prudência aqui tem a ver com discernimento, até mesmo com prosperidade, segundo algumas traduções. Então esse servo do Senhor vai ser próspero, ele vai ver a prosperidade, a vitória da sua obra, mas olha só o que o Yahvé diz desse servo. Ele vai ser exaltado, ele vai ser elevado, esse servo ele é sublime. O que é espantoso para nós aqui? Essas 3 palavrinhas aparecem 4 vezes no livro do profeta Isaías. E elas aparecem juntas no livro dessas 4 vezes no livro do profeta Isaías. Elas vão aparecer no capítulo 5, verso 15, no capítulo 6, verso 1, no capítulo 33, verso 10 e no capítulo 57, verso 15. E essas 3 palavras que aparecem juntas 4 vezes no livro do profeta Isaías descrevem, em outros contextos, a própria glória de Yahvé, a própria glória do Senhor Deus. Em outras palavras, e aqui a gente começa a perceber que a gente está entrando num campo santo aqui, Yahvé aponta o seu servo, mas ao designar o seu servo com essas 3 palavrinhas, o seu servo é exaltado, é elevado, é sublime, iguala o seu servo a si mesmo.
Em outras palavras, esse servo que é prometido a ele prudência ou prosperidade, ele também é considerado um ser divino, igual ao próprio Yahvé, que está apontando esse servo, que escolheu e que aponta esse servo. Em outras palavras, aquele que diz, eis o meu servo, atribui ao servo a mais alta majestade que somente Yahvé tem. Em outras palavras, esse servo que é apontado por Yahvé aqui, há 2.700 anos atrás, ele não pode ser identificado com o profeta Isaías, ele não pode ser identificado com outro profeta, ele não tem como ser identificado com nenhum dos grandes heróis do Antigo Testamento. Esse servo que é exaltado, que é elevado, que é sublime, não pode ser igualado nem mesmo com o próprio Israel, como se o servo fosse Israel. Esse servo não é somente homem, esse servo é também Deus. Quando a gente pensa nesse primeiro verso aqui desse grande cântico, a gente tem que perguntar, a que esses termos descrevem? Quem é esse servo que Isaías aguardava, que o Israel remanescente aguardava? Quem é esse que é apontado por Yahvé e é chamado por Yahvé como exaltado, elevado e sublime e que Yahvé o iguala consigo mesmo, ainda que o tome como servo? Então, nesse primeiro verso, dessa primeira parte, nós temos a exaltação do servo. O servo é descrito como aquele que é incomparável, que é o exaltado, que é igualado ao próprio Yahvé. Mas a passagem continua. Deus agora fala ao Israel fiel, ao remanescente fiel de Israel, da desfiguração desse servo. E nos versos 14, a desfiguração desse servo é pintada ou retratada num quadro grosseiro. O servo é retratado como alguém que foi machucado, alguém que foi tão machucado que não tem como ser reconhecido. E os reis se espantam diante dele, os líderes das nações estão chocados diante dele. Os líderes das nações não entendem como esse servo, apontado, escolhido pelo próprio Yahvé, e igualado a Yahvé pelo próprio Deus, chamado de exaltado, elevado e sublime, pode ser humilhado e desfigurado, como é descrito no verso 14. E você tem que notar aqui que é Deus mesmo que fala. Mais adiante, somos nós, é o Israel remanescente, que vai atribuir o desfiguramento, atribuir ao servo a violência que ele vai sofrer. Aqui, o próprio Deus fala da violência que vai cair sobre o servo, o sofrimento que vai ser atribuído ao servo, ele vai ser esmagado de tal forma que os gentios e as nações vão ficar pasmados, admirados diante dele. A gente vê isso aí ainda no verso 14 e 15, não vão conseguir compreender que é por meio da fraqueza e da dor e da perda que o servo se torna vitorioso. Em outras palavras, o que Yahvé aponta para o profeta, para Israel, para nós, é que o servo que viria, e aqui a gente está falando da perspectiva do Antigo Testamento, ele será o conquistador, ele será aquele que vai receber triunfo, não por meio de uma demonstração espetacular de poder, mas por meio da revelação da fraqueza e da dor. E os reis ficaram chocados, as nações ficarão horrorizadas. Aí no verso 1, que ainda está tratando aqui da exaltação e da rejeição do Messias, o narrador muda. E isso aqui é importante a gente considerar. Então, versos 13 a 15 do capítulo 52, Yahvé está falando, Yahvé está apontando o servo, Yahvé está falando da exaltação do servo. Agora, é o remanescente fiel de Israel que começa a anunciar o destino do servo. E o destino do servo é terrível. O que o remanescente fiel aponta aqui é que as gentes não vão acreditar na mensagem do servo, vão julgar o servo insignificante e vão desprezar o servo por causa do seu sofrimento. Mas o texto começa com um espanto. O remanescente fiel exclama: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Em outras palavras, aquele que vem em fraqueza porque ele está à destra
do Pai, a destra de Yahvé. Aquele que vem em fraqueza pode vencer por meio da fraqueza, porque ele é o braço do Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Então, o que espanta o remanescente fiel, o que espanta aquele Israel que permaneceu fiel à aliança, é que esse Deus que aponta Yahvé como aquele que vai ser desfigurado entre as nações, vai triunfar por meio do sofrimento e da dor. E por isso espanto. Quem que vai crer nesse tipo de pregação? Quem que vai ser atraído à pregação de um servo que sofre? Ou para tornar o ponto aqui talvez mais próximo do espírito de toda a Escritura, quem que vai crer num Deus que sofre? Quem que vai ser chamado a colocar a fé num Deus que é um Deus de dores, um Deus que sofre as dores, os sofrimentos, o escárnio, as contradições dos seres humanos, como o Deus que é descrito aqui e vem ao seu povo e vem a nós na pessoa do servo de dores, do servo sofredor, que também é o braço do Senhor. Então, a exclamação do verso 1 não deveria ser espanto para a gente. Quem vai crer em tal mensagem? Quem vai ser surpreendido por tal mensagem e levado a entrar numa relação pessoal com Deus que envia esse servo, que ao mesmo tempo é o braço do Senhor, mas é o varão de dores. Então, nos versos 2 e 3, nós temos aí o resumo dessa mensagem. Esse servo, ele tem uma origem humilde. Ele não vem de um poderoso carvalho ou de uma árvore frutífera. Não, ele vem de um renovo. É um toco cortado que daquele toco nasce uma plantinha muito frágil. Esse servo é um recém-nascido em meio à sequidão. Esse servo é a vida surgindo da terra seca, onde reina a morte. E esse que é o braço do Senhor, ele vai ser também um homem de dores. Em outras palavras, esse servo vai experimentar sofrimento, choque, perplexidade, desprazer. As pessoas não vão querer nem olhar para ele, vão virar o rosto diante desse servo, que é um homem de dores. Como continua dizendo o verso 2, ele não tinha boa aparência, nem formosura, não havia nele beleza nenhuma que nos agradasse. Uma possibilidade aqui é que o profeta já está antecipando o que Deus já havia dito a respeito do servo, no capítulo 15, verso 14, que esse servo vai ser machucado, ele vai ser ferido, ele vai ser esbofeteado, vão colocar uma coroa, uma paródia de coroa na cabeça dele, em vez dele ter um cetro em suas mãos, outros vão usar cetro para espancá-lo e para batê-lo, para machucá-lo. Esse que vem não é estranho às dores e sofrimentos. Esse que vem, ele vem para assumir as dores e os sofrimentos do seu povo. Ele não é atraente, mas é por meio do seu aspecto machucado, do fato de ele não receber nenhuma consideração das pessoas, é que ele vai poder libertar o seu povo da pior das escravidões, que é a escravidão ao pecado e todas as consequências malditas que advêm do pecado. Diante desse parágrafo, a igreja canta: ó fronte ensanguentada, em tanto opróbrio e dor, de espinhos coroada com ódio e com furor, tão gloriosa outrora, tão bela e tão viril, tão abatida agora, de afronta e escárnio vil. O segundo ponto vai dos versos 4 ao 9 do capítulo 53. Se de um lado nós temos a descrição, Deus descrevendo a exaltação desse servo, e o povo agora lamentando a humilhação desse servo, agora o povo confessa, o remanescente confessa, que esse Messias, esse servo, vai ser castigado injustamente no lugar dos outros. Aqui a gente tem que perceber, versos 4 a 9, que Israel continua celebrando e lamentando e falando da vinda desse grande servo. No verso 4, nós vemos que esse servo toma sobre si as nossas dores. O que você precisa começar a perceber aqui, que esse servo vem não para ser um mártir, não para ser um guru, um professor. Esse servo vem para se entregar no lugar de outros, em favor de outros. Então, no verso 4, nós temos a descrição do servo tomando sobre si nossas dores. Ele toma sobre si nossas enfermidades.
E a palavrinha aqui, enfermidades, não inclui apenas a dor que vem da doença. A palavra é ampla aqui. Ela fala de fraquezas surgidas das próprias feridas que nos são afligidas. A palavra enfermidades aqui, o servo toma-se as nossas enfermidades, toca todo tipo de sofrimento, tanto físico no corpo, quanto mental na alma. O servo, então, toma sobre si as nossas dores. Esse servo é descrito como ferido de Deus. Então, um ponto importante para nós aqui é que ao mesmo tempo que o filho, não quero antecipar, ainda antes, o servo toma sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, todas as nossas dores. Ele não faz isso por acaso. Ele não faz isso porque ele é levado pelos seres humanos a tal posição. Antes, como a gente vai ver daqui a pouco, ele voluntariamente se coloca no lugar de vigário, se coloca no lugar do seu povo, ele toma sobre si as dores e os sofrimentos do seu povo, mas ele faz isso porque ele é apontado para isso por causa do seu próprio Deus, do Deus que lhe apontou e do Deus que dá a ele esse também status divino. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A ideia é que ele colocou enfermidades, feridas, ferimentos, dores sobre os seus ombros, e ele fez isso porque ele foi ferido por Deus. Os sofrimentos do servo, então, não são resultado do seu próprio pecado, não são resultado do seu próprio sofrimento ou dor, mas o servo foi colocado pelo seu Deus, Yahvé, como um sacrifício em favor e no lugar dos outros ou no lugar do seu povo. O servo, então, toma sobre si as dores do seu povo, as fraquezas do seu povo, ele carrega em seus ombros, ele é desfigurado e machucado por tomar sobre si os sofrimentos, as dores, as fraquezas, as feridas do seu povo. Isso é obra de Deus e obra exclusiva de Deus. Que homem consegue fazer isso em favor do outro? No verso 5, nós vemos aí o servo, não só no verso 4, tomando sobre si as nossas dores, mas tomando sobre si o nosso castigo. Verso 5 lembra que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. Há um paralelismo aqui. Traspassado, esmagado. Essas duas palavras descrevem a violência terrível que o servo sofre. A morte violenta do servo mostra para a gente o quão terrível é o pecado. O pecado não é algo que nós cometemos contra o próximo, ainda que a gente o faça. O pecado, sobretudo, é pecado contra Deus. Tanto que as duas palavrinhas aqui referem-se a isso. Ele foi traspassado por causa de nossas transgressões. Em outras palavras, nós éramos transgressores. Nós não conseguimos caminhar no caminho da aliança que Deus, que Yahvé, traçou para nós, traçou para o seu povo. E o Filho foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Iniquidades aqui lembra que o que nós cometemos é perverso e produz culpa e produz consequências. O servo é esmagado, o servo é ferido pelo próprio Deus por causa de nossos pecados, pecados que nós cometemos contra o próprio Deus. O pecado, então, de Israel, ou do povo, é colocado aqui como a razão pelo qual todo sofrimento cai sobre o servo. O servo, então, recebe violência, o servo recebe pancadas e golpes que o povo deveria receber, e aqui a gente lembra do que nós consideramos semana passada. Deus deu 10 pancadas e golpes sobre o Egito. O Messias, que viria, ou virá, ele deu também pancadas sobre os nossos inimigos, sobre os nossos adversários. Doenças, os demônios, as dores, as culpas, o pecado. Nós temos aqui agora a mesma palavrinha empregada em Êxodo 7 a 12 para descrever o que Yahvé fez com o Egito, para descrever o que Yahvé está fazendo com o seu próprio servo. O servo recebe, então, pancadas e golpes que nós deveríamos receber. O castigo violento foi, portanto, o castigo que nos traz a paz, como diz o verso 5. E agora, esse castigo nos traz a paz, por quê?
porque por causa do sacrifício da morte violenta do servo, a paz foi celebrada entre Yahvé e o seu povo. A dívida do povo foi totalmente quitada. A gente já tem falado de paz aqui, eu não tenho tempo aqui para desenvolver o significado dessa palavra, shalom, mas a paz aqui abrange toda a salvação, toda a bênção, toda a felicidade. Se o castigo que nos traz a paz está sobre o servo, então aqueles que foram cobertos por esse sacrifício, cobertos pela violência que acometeu o servo, agora têm paz com Deus, têm paz consigo e com os outros e com a própria criação. Estão livres do castigo e da ira de Deus. Portanto, agora, aqueles que foram cobertos pela paz que vem do sacrifício do servo são aptos a receber todas as bênçãos que o servo quer oferecer. E porque Deus aceitou as feridas do servo, aqueles que foram cobertos por esse sacrifício são sarados, o que alude aí tanto à cura física como à cura espiritual. Meus irmãos e irmãs, nem o profeta fez isso por Israel. Israel não fez isso nem por si, nem pelo mundo. O servo aqui não está sofrendo junto com o seu povo, de jeito nenhum. O servo, esse homem de dores, está sofrendo por causa do seu povo, conquistando para o seu povo, por meio do seu sofrimento, o que o povo não tem como conquistar por meio ou por si mesmo, que é paz com Deus. Será que algum ser humano, alguém como nós, consegue fazer uma obra como essa? Tomar sobre si as nossas dores e tomar sobre si o nosso castigo? Quem é esse servo? Verso 6, nós temos aí a descrição do servo tomando o nosso lugar. Nota o encadeamento nessa segunda parte aqui. O servo assume sobre si as nossas dores, toma sobre si as nossas culpas e pecados, ele toma o nosso lugar, ele se oferece como um sacrifício em nosso lugar. Do verso 6 ao verso 9, esse poema lida aí com a metáfora da ovelha e do cordeiro. A ovelha era usada como um sacrifício para salientar que sem o derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Mas a ovelha aqui também é usada para fazer um contraste entre o Israel pecaminoso e o servo inocente. A tendência aqui de nós, como ovelhas, é nós caminharmos segundo o nosso próprio caminho. Em outras palavras, nós somos pecadores não só por natureza, nós já nascemos pecadores, mas nós voluntariamente pecamos. Nós temos prazer no pecado. Nós voluntariamente escolhemos pecar e a gente não consegue se livrar desse vício maldito. Do outro lado, o servo, como ovelha, tem um papel diferente. Deus fez cair sobre esse servo a iniquidade de nós todos. A culpa do pecado que estava sobre nós agora é transferida para o servo como essa ovelha que vai muda para ser tosqueada. Ela não reclama, não berra, não esperneia, ela simplesmente vai como lhe está determinado. Como é dito no Novo Testamento, Deus faz dessa ovelha pecado por nós. Então o servo toma o nosso lugar. Nós temos aqui, gente, uma troca muito maluca. Nós somos pecadores. A ira de Yahvé deveria ser derramada sobre a gente, como foi derramada sobre o Egito no passado. Mas agora, entre nós e Yahvé, se interpõe o servo. Um servo que foi apontado pelo próprio Deus. E um servo que recebe em si mesmo, que carrega em si mesmo nossas dores e sofrimentos, nossas feridas, nossas culpas e pecados, e ele toma o nosso lugar nesse sacrifício sangrento. Ele vai como ovelha para o matadouro, muda diante dos seus tosqueadores, não abre a boca. No verso 7 é enfatizada a entrega submissa desse servo. Ele foi oprimido, ele foi maltratado, como a Bíblia de Jerusalém traduz, ele livremente humilhou-se. Agora nós temos a imagem do cordeiro e da ovelha. A ovelha, ela está indo para ser tosqueada. O cordeiro, que é o bichinho novinho, ele era oferecido como sacrifício expiador no Antigo Testamento.
Sob a lei do Antigo Testamento, esse cordeiro era sacrificado no tabernáculo, no templo, para que o seu sangue fosse aspergido sobre o povo, para que o povo experimentasse o perdão dos pecados. O que é surpreendente aqui, nessa metáfora da ovelha e do cordeiro, é que essa ovelha está caminhando para a morte, esse cordeiro está caminhando para ser sacrificado voluntariamente, livremente. Israel não tem como ser esse servo. No livro de Isaías, Israel dizia para Deus que Deus se esqueceu dele e Deus não agiu em seu favor. No livro de Isaías, o Israel de Deus reclama da sua sorte, não reconhece seus pecados, antes protesta. Vai para o matadouro, isto é, para o exílio, batendo perna e reclamando como se lhe fosse por direito permanecer na terra, independente das violações da aliança. Agora, é diferente. O servo, sem pecado, o servo que tomou sobre si nossas dores, nosso pecado e nossa culpa, ele vai para o matadouro voluntariamente. Ele escolhe não se defender de falsas acusações, não se defender da condenação e nem mesmo da execução. Esse verso 7, como ovelha muda, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus toscadores, ele não abriu a boca, conjugado com o verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido, junto com Êxodo capítulo 12, verso 3, que fala do cordeiro pascal, e a gente meditou nisso semana passada, são considerados a fonte da exclamação de um outro profeta, mais adiante, que vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mais espantoso é que no aramaico, que era a língua falada naquele território, em Judá ou na Judéia, 700 anos depois, no aramaico, cordeiro e servo são a mesma palavra. Então, aquele outro profeta deveria estar exclamando também: eis o servo de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse cordeiro? Quem é esse servo? Quem pode se entregar de forma submissa a Deus, tomando o nosso lugar, assumindo sobre si a ira que deveria ser derramada sobre nossos pecados e carregando em si as nossas feridas, dores, sofrimento e enfermidade. Verso 8, nós temos a condenação injusta e a morte do servo. Nós vemos aí que esse servo foi, como traduz a Bíblia de Jerusalém, detido, julgado, preso e também condenado. Ninguém se preocupou com esse servo. Devem ter bocejado quando souberam da prisão, julgamento e condenação desse servo. Ninguém saiu em sua defesa. Ninguém se colocou ao lado desse servo quando ele foi detido, julgado, preso e condenado. E esse verso destaca que nem se reconheceu o significado mais profundo da morte desse servo. Ele foi cortado da terra dos viventes, sem chamar a atenção daqueles que se levantaram para sacrificá-lo. Mas olha o final do verso. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Mais uma vez, o profeta, 2.700 anos atrás, destaca para nós aqui que a morte desse servo será uma morte vicária. Esse servo morre no lugar de outros. Esse servo vai tomar sobre si as dores e feridas de outros. Esse servo vai morrer no lugar de pecadores, dos pecados de outros. Esse servo vai morrer de forma submissa, condenado de forma injusta. Nota que esse verbo ele está na voz passiva. Na verdade, o texto diz que ele foi levado, foi cortado e foi ferido. No verso 4 diz que ele foi ferido e oprimido. No verso 5 diz que ele foi traspassado e esmagado. Em outras palavras, a voz passiva aponta para a gente aqui que o servo foi morto não pela fúria das gentes, mas ele foi morto pelo próprio Deus. Deus o esmagou.
por causa de nossas culpas, por causa do nosso pecado, por causa de nossas iniquidades e transgressões, por causa de nossas dores e feridas. Mais uma vez, o hebraico aqui, ferida, remete a gente à narrativa de Êxodo. Deus mesmo golpeou esse servo. Deus mesmo feriu esse servo. Feriu por causa de nossas transgressões. Deus mesmo apontou esse servo para ser um mediador entre a comunidade pactual que não conseguia se adequar ao pacto e um Deus totalmente santo, totalmente perfeito, sempre fiel a esse pacto. Por causa da transgressão do meu povo, a morte do servo é substitutiva. Quem é esse servo? Quem pode morrer dessa forma? Quem pode sustentar em si mesmo toda a ira de Deus contra o pecado e contra a transgressão? Aí o verso 9 encerra esse segundo ponto. Esse servo é colocado num túmulo, mas não o túmulo que aqueles que o feriram, foram usados para feri-lo e esmagá-lo, intentaram. Nota que ele é contado entre os ímpios, no verso 9. A ideia aqui era que ele fosse sepultado entre aqueles que estão cortados da aliança, estão fora da aliança, aqueles que são malfeitores, transgressores, iníquos. Só que o que Yahvé faz com o seu servo, ele lhe coloca numa sepultura de ricos. O seu corpo repousa entre os ricos. Na morte, esse servo é honrado não pelas gentes, mas pelo próprio Yahvé, pelo próprio Deus. Somente alguém inocente, que não merecia a punição que os ímpios mereciam, é que poderia efetuar a reconciliação. Onde na terra já viveu tal pessoa? A igreja canta. Quão humilhada pende a face do Senhor, não vive, não resplende, já não tem luz nem cor. Ó crime inominável fazer anuviar o brilho inigualável de um tão piedoso olhar. Terceiro e último ponto. Nós vemos descrito nos últimos versos do capítulo 53 o triunfo do Messias. No verso 10, o servo será esmagado. Israel continua cantando aqui, continua dizendo: ao Senhor, todavia, agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Israel reconhece que a morte desse servo é uma morte vicária, uma morte substitutiva. O servo assume em si mesmo as dores e os sofrimentos, os pecados e a culpa que o povo tem. E ele faz isso voluntariamente, sem reclamar. Ele deliberadamente escolhe ser esmagado no final pelo próprio Deus. A violência que acomete o servo não foi resultado de uma trama de homens maldosos, mas foi do prazer ou da vontade do Senhor. Se isso é chocante para a gente pode considerar o que os apóstolos falam em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 4, de que o servo é morto pela presciência e pelo desígnio do próprio Deus. A morte do Messias ocorre porque Deus mesmo pré-ordenou. É mais do que a mera permissão. Para que nós pudéssemos experimentar paz com Yahvé, era necessário que o servo se interpusesse e fosse oferecido como oferta pela culpa. Como uma outra tradução do verso 10 diz, que ele oferecesse sua vida como sacrifício expiatório. E é o próprio servo que traz essa oferta. Os animais eram conduzidos para o templo ou para o tabernáculo. Aquele que iria buscar expiação ali no templo do tabernáculo, pegava o cordeirinho e ia carregando para o tabernáculo ou para o templo para que ele fosse executado ali, sacrificado pelos sacerdotes. Aqui, o próprio servo, ele voluntariamente caminha para o cadafalso. Voluntariamente caminha pelo campo da morte. A morte do servo é um sacrifício que restaura a comunhão entre Deus e o seu povo. Pois, como a gente aprende, tanto em Levítico 17, como depois em Hebreus capítulo 9, não existe perdão sem derramamento de sangue. Assim, a oferta pelo pecado
que o servo oferece é uma satisfação substitutiva. Quem é esse servo? Quem pode oferecer tal sacrifício? Agora, começam a ser descritos as grandes bênçãos que vão vir sobre o povo por causa do sofrimento do servo. O profeta agora começa a decantar as glórias que seguirão o esmagamento do servo. O texto diz que o servo verá prolongados os seus dias. Vários comentaristas entendem que Isaías, um dos profetas posteriores, já do período final do Antigo Testamento, ele começa a ter vislumbres da grande doutrina da ressurreição do corpo. E inspirado pelo próprio Deus, por próprio Yahvé, o profeta, ele antecipa o fato de que Deus não vai permitir que o seu servo permaneça na morte. O seu servo vai ressuscitar mesmo tendo experimentado morte violenta. O seu servo vai reinar eternamente. Em sua ressurreição, o servo vai triunfar sobre todos os seus inimigos e vai reivindicar os espólios da vitória. Por isso, no começo da passagem que nós estamos meditando aqui, nós lemos que Deus mesmo já antecipa que os reis vão ficar espantados. Esse não era aquele que foi esmagado? Esse não é aquele que foi ferido? Não é aquele que foi espancado? Não é aquele que colocaram uma paródia de coroa na sua cabeça e lhe feriu toda a testa? Esse não é aquele que, em vez de carregar um cetro, usaram um cetro macabro para machucá-lo? Como esse triunfou? Ele triunfou porque o Deus é fiel ao seu servo. E Deus levanta o seu servo. Deus dará a eternidade para o seu servo. Ele ressuscitará, ou por meio dele, como diz outra tradução, o desígnio de Deus triunfará. E aí, a partir do verso 11, Deus volta a falar, não é mais a comunidade de Israel. A comunidade de Israel confessa com o profeta que Deus é poderoso para levantar dentre os mortos esse servo. Agora Deus fala o que ele vai conceder para o seu servo. O seu servo ficará satisfeito, no verso 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma. Meus irmãos e irmãs, no Antigo Testamento, um judeu piedoso morrer sem filhos era uma derrota. Era vergonhoso para ele. Uma mulher não ter filhos, não ter a sua madre aberta no Antigo Testamento, era vergonha. O servo morreu sem filhos, mas agora no seu triunfo, ele vai ver uma multidão de filhos e filhas. O destaque aqui é dado ao fato de que uma multidão se unirá ao servo no seu triunfo. O servo vai olhar essa multidão e vai ficar satisfeito. Ele vai ter prazer em si e em seu Senhor Yahvé, porque ele vê agora o fruto do trabalho, do seu sofrimento, da sua alma. E aí, Deus continua falando das bênçãos que o servo vai dar para o seu povo. O servo não apenas carrega em si as dores e feridas do seu povo. O servo não morre apenas no lugar dos pecados e transgressões e iniquidades do seu povo. O servo não recebe em si o julgamento que o ímpio deveria receber. O servo, positivamente, ele justifica muitos. Ele carrega o pecado de muitos. E ele vai interceder pelos transgressores. O servo vai propiciar justiça. Verso 11. O servo não apenas carrega as nossas dores, o nosso pecado, a nossa transgressão. Ele não apenas morre no lugar de pecadores e de ímpios. Positivamente, como diz o texto, o justo atribui justiça ao seu povo. Gente, isso é maravilhoso. Religião lida com culpa. Por que pessoas doam dinheiro para seitas? Por culpa. Por que pessoas abrem mão da sua liberdade e sua dignidade diante de líderes religiosos? Por culpa. Por que pessoas se unem em grupos fascistas e saem quebrando tudo e querendo uma revolução? Por culpa. O que o texto aponta para a gente aqui? Aquele que é apontado por Yahvé, o varão de dores, o homem de dores, o servo do Senhor, ele não apenas carrega sobre si a nossa culpa, as nossas dores, nosso sofrimento, mas ele, que é justo, atribui a gente justiça. Ele atribui a gente agora uma relação correta com Deus. Ele trata aqueles que se escondem, se abrigam nele, como homens e mulheres completamente justos, como se nunca tivessem pecado. Olha que coisa bonita aqui que a gente tem.
Quem é esse servo? Quem é esse justo que atribui justiça? Quem é esse justo que agora considera como pessoas que nunca pecaram aqueles que estão cobertos pelo seu sacrifício? Verso 12, nós temos descrita aí a vitória do servo. O servo cumpriu a vontade de Yahvé. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Em razão dessa obediência fiel do servo ao seu Senhor, Yahvé, Deus eleva esse servo às maiores alturas. O servo agora é o rei conquistador. O servo reivindica para si um povo numeroso como seu direito. O quadro que a gente tem aqui no verso 12 é de um cortejo de vitória. O servo que foi humilhado agora é exaltado. O servo que foi abatido agora está na frente do seu povo como rei conquistador. E todo o seu povo é esse despojo que vai atrás. É toda as suas marcas do triunfo, é o seu povo que ele segue. Homens reabilitados, libertados da pena merecida. E a causa da sua vitória não foi o seu poder, ainda que o texto reconheça que esse servo é o braço do Senhor, o braço de Yahvé. Esse servo conquista esse povo numeroso, esse servo perdoa e cura e justifica e comunica triunfo a esse povo numeroso por causa da sua dor, por causa do seu sofrimento. Porque esse servo foi como ovelha muda para o matadouro, foi como um cordeiro sem culpa, voluntariamente, para o lugar de sacrifício. É isso que o mundo não entende. Não é uma exibição de poder que faz com que esse servo seja vitorioso. É uma demonstração de sofrimento, de humilhação, que é a base do triunfo desse servo. Em outras palavras, a fraqueza de Deus é mais poderosa que qualquer poder humano. O nosso Deus não é um Deus impassível, olhando para a gente em algum canto afastado do universo. O nosso Deus é um ser de dores. Ele compartilha nossas feridas, ele compartilha nossos sofrimentos. Ele se reveste de fraqueza para em fraqueza triunfar sobre os nossos inimigos. Ele sofre em si mesmo, ele é esmagado para que a gente não seja esmagado. Ele carrega o pecado para assim abrir o caminho para que esse povo, esse remanescente, seja reconectado com Yahvé. O servo é humilhado, agora é exaltado, porque ele cumpriu o propósito de Deus para esse ministério, e esse propósito era a redenção. E a igreja canta: estás tão carregado, mas todo o fardo é meu. Eu só me fiz culpado, e o sofrimento é teu. Venho a teus pés tremente, mereço a punição, mas olhas-me clemente, com santa compaixão. Esse texto foi escrito há 2.700 anos atrás, mas é uma profecia impressionante. Esse texto claramente descreve a humilhação, a condenação, a morte e a ressurreição do servo. Mas quem é esse servo? Alguns pontos aqui para a gente refletir e resumir o que a gente viu até agora. O servo é identificado com Yahvé. Lembra que a gente viu isso no verso 13 do capítulo 52. A esse servo é atribuída uma posição igual a Yahvé. Ele é humano, mas ele é Deus. Nenhum outro personagem do Antigo Testamento ousaria honrar a si mesmo com esses títulos. Só um cordeiro perfeito, segundo ponto, poderia ser oferecido como oferta pela culpa, como diz o profeta. O servo não tem pecado, é perfeito. O povo precisa ser resgatado, então, pelo sacrifício do servo. Que personagem do Antigo Testamento poderia dizer que é sem pecado? Pensa em Davi, um homem segundo o coração de Deus, cheio de pecados, as mãos sujas de sangue, um soldado. Depois comete adultério com Betseba. Depois manda matar Urias. Que personagem do Antigo Testamento poderia dizer: eu sou esse cordeiro, eu sou esse servo, eu sou sem pecado? Nem mesmo Israel pode se colocar como esse cordeiro. Porque Israel aqui está quebrando a aliança e está na iminência de ser destruída pela Babilônia e por Nabucodonosor. Terceiro ponto. O servo sofreu sem merecer o juízo de Deus.
A gente vê isso na passagem. Ele foi oprimido por Deus, porque outros pecaram contra esse Deus, contra Yahvé. Diferente de Israel, que sofreria o exílio merecidamente porque estava pecando continuamente contra Yahvé, quebrando a aliança, violando a aliança que Yahvé graciosamente havia estabelecido consigo. Quarto ponto. O servo foi para o matadouro como ovelha, sem abrir a boca voluntariamente. Pense em Sansão. Que personagem do Antigo Testamento pode ser atribuído a esse ponto? Quinto ponto. O servo realizou um sacrifício pelo pecado do povo. A oferta foi seu próprio corpo. Nenhum outro personagem do Antigo Testamento realizou obra parecida. O servo seria ressuscitado, o que resultaria na justificação dos pecadores. Isso não se aplica a nenhum personagem do Antigo Testamento. O único que ressuscitou para a nossa justificação, como diz Paulo, foi Jesus, o Messias. Jesus falou com seus discípulos quando ele estava no Monte das Oliveiras, ou indo para o Monte das Oliveiras antes de ser preso. Está escrito, ele foi contado entre os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Isso é dito em Lucas 22, 37, e o nosso Senhor Jesus, caminhando como ovelha muda para o matador, está citando Isaías capítulo 53, verso 12. Então, meus irmãos e irmãs, é impossível para qualquer cristão ler essa passagem sem pensar imediatamente no seu cumprimento em Jesus, o único Messias, 700 anos depois. Se você está com a Bíblia aberta, considere o seguinte: cada linha dessa profecia foi cumprida no nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é impressionante, gente. É um texto escrito 700 anos antes da vinda de Emanuel. Se você está com a Bíblia aberta, vai olhando as equivalências, depois eu mando no grupo da igreja a tabela. Capítulo 52, verso 13, o servo é descrito como exaltado, elevado e sublime. No Novo Testamento, Paulo vai dizer que Deus exaltou o servo e o exaltará completamente na sua segunda vinda. 52, verso 14, a aparência do servo é uma aparência desfigurada. Em Mateus 26, 67 é dito que Jesus foi espancado no seu julgamento. No famoso filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, muita gente virou os olhos e achou absurda a descrição dos sofrimentos de Jesus antes dele ser levantado no Calvário. Mas aquela descrição é precisa. O nosso Salvador, Jesus, esse servo que veio como Emanuel, ele foi esbofeteado, ele foi espancado, os guardas usaram um tipo de porrete para bater nele, foi colocado sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, rasgando sua testa, desfigurando sua face. Capítulo 52, verso 15. Esse servo vai causar admiração às nações. Em Romanos capítulo 15, Paulo vai dizer que Cristo vai ser anunciado em todas as nações. Capítulo 53, verso 3. O servo é desprezado e rejeitado. No Novo Testamento, a gente aprende que muitos rejeitaram Cristo, especialmente as lideranças religiosas do tempo do nosso Salvador. Em Isaías 53, 4 a 6, é dito que o servo sofreu pelo nosso pecado, ele foi ferido por Deus. No Novo Testamento, a gente aprende que Jesus morreu por nossos pecados, de acordo com o plano de Deus. 53, 7, o servo fica quieto diante dos seus opressores. No Novo Testamento, Jesus fica em silêncio diante dos acusadores em seu julgamento. 53, verso 8, o servo é morto pelos pecados do povo. No Novo Testamento é dito que Jesus morreu por nossos pecados. 53, verso 9, o servo teve a sepultura entre os perversos e ricos e não fez o mal. No Novo Testamento é dito que Jesus foi crucificado entre dois ladrões e sepultado num túmulo de um rico oficial. 53, verso 10. Foi a vontade de Deus esmagar o servo, e o servo verá sua posteridade. No Novo Testamento, Deus preparou Jesus, o seu amado e eterno Filho, como oferta pelo nosso pecado. 53, 12. O servo recebeu grande recompensa, pois deu a vida por outros. No Novo Testamento é dito que Jesus recebeu grande recompensa por ter dado sua vida
em favor de muitos em lugar de muitos. Como o comentarista diz, ao olharmos novamente essa profecia do sofrimento e exaltação do servo do Senhor, verificamos diante de nós o quadro mais claro do Cristo que estava para vir, que se pode encontrar no Antigo Testamento. Olha que frase bonita aqui. Tem-se dito corretamente que parece que esse capítulo foi escrito aos pés da cruz do Gólgota. O cumprimento dessa profecia no sofrimento e exaltação de Cristo muitas vezes é literal e sempre comovente. Como tal, ele é uma das mais vigorosas confirmações da verdade divina da Escritura. Irmãos e irmãs, isso aqui é muito impressionante. 700 anos antes que o nosso Salvador descesse dos céus para habitar entre nós, para se revestir de natureza humana como nós, já havia sido profetizado pela boca de Isaías que esse servo viria. E linha a linha, nós temos aqui uma profecia que se cumpre apenas em Jesus. Ele é esse servo. Ele que é um com o seu Pai. Ele é esse servo que se interpõe entre nós e o Pai, que recebe em si as nossas dores, nossa enfermidade, nosso sofrimento, que recebe a ira que deveria ser derramada sobre nossas transgressões e iniquidades. Ele foi crucificado com os ímpios. Ele foi colocado à tumba de um homem rico. Mas ele, por causa do seu sacrifício voluntário, foi levantado dentre os mortos como nosso Senhor e Salvador, Jesus, nosso único Messias. Portanto, a pergunta do eunuco, em Atos 8, peço que você me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de outra pessoa, é respondida claramente por Filipe. Esse, descrito em Isaías 52 e 53, é Jesus, o servo, o Messias, o Filho de Deus. E aí o eunuco corre para ser batizado. Ele entendeu que um Deus que faz grandes promessas e as cumpre é um Deus que merece ser temido, merece ser servido. E um Deus que, diante dele, a gente corre para o servo para buscar refúgio nele. Para terminar, duas frases de Matthew Henry. A primeira ele diz: em nenhuma outra parte do Antigo Testamento se profetiza tão clara e plenamente como nesse capítulo que Cristo deveria sofrer e em seguida entrar na glória. Em outra frase dele: vem e vê como Cristo nos amou. Nós não o colocamos em nosso lugar, ele mesmo se colocou. Você ama esse servo, esse homem de dores? Você tem colocado sua fé e sua confiança nesse homem de dores? Nós vamos daqui a pouco celebrar o dia do Natal, 24 para 25. Nós viramos à noite, aguardamos ansiosos a vinda do dia 25, porque nós lembramos que há muito tempo atrás, Deus entrou no mundo por meio de um bebê pequenininho na manjedoura em Belém da Judéia. Quando nós formos celebrar esse tempo, nós celebramos esse tempo porque cremos que esse neném, esse pequeno servo que entrou no mundo, vem para tomar sobre si as nossas dores e sofrimentos, vem para carregar em si mesmo a culpa dos nossos pecados, transgressões e iniquidades. Corra para esse servo. Corra para um Deus que cumpre promessas. Busque abrigo nele. Esse servo tem alegria em trazer cura para você. Você conhece suas feridas. Elas já foram carregadas pelo servo. Ele traz cura para você. Esse servo tem alegria em comunicar perdão a você. Você sabe os seus pecados. Aliás, nós nascemos em pecados. E esses pecados foram lançados sobre esse servo. Corra para esse servo para encontrar perdão. Corra para esse servo para encontrar justiça. Para você colocar a sua cabeça no travesseiro no final do dia, tranquilo. Sem grandes dramas. Corra para esse servo para entrar nesse desfile de triunfo que o servo vai colocar diante de nós no seu dia de vitória. Una-se a esse desfile de triunfo. Coloque sua confiança e sua fé somente nesse servo. Que nesse Natal a gente celebre a vida desse servo. Ele já veio. Agora nós aguardamos que ele volte em grande triunfo. E a gente canta: ser meu refúgio forte, meu guia, vida e luz, que eu sinta vendo a morte, conforto em tua cruz. Na cruz com fé me abrigo, e amparo tu me dás. E unido assim contigo, hei de dormir em paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês da Igreja Trindade e com todo o povo de Deus dessa cidade e mais além. Amém, amém e amém. Bom domingo, irmãos.